Lordelo, e o caso da Daniela, que você falou, da Daniela Pérez, que tem algumas coisas novas também, depois de tantos anos, né? Bom, tem muita gente que é mais jovem que não vai se lembrar. Eu até trouxe a foto aqui. Eu lembro. Para que as pessoas possam ver quem era a Daniela Pérez, né? Era a mulher mais bonita da época. Não, você lembra dela dançando? Lembro. Meu, essa mulher, esse era o casal da novela, Baza. Esse é o assassino dela, né? Saiu um documentário até, não saiu um documentário? Saiu um documentário na Netflix, sim. E ele foi o par dela na novela e também o assassino dela. Né? O assassino dela. Esse caso, a novidade que eu quero trazer, para quem assistiu já no streaming, assista no Na Cena do Crime no YouTube, que é melhor. Porque Sim. eu trouxe algumas coisas para vocês, a gente foi a fundo nesse caso. Tá? Porque, Baza, como é que você pode entender que um rapaz, fazendo o par romântico da novela, ele e a mulher matam essa Daniela Pérez? Concorda que é uma coisa totalmente absurda. Sim. Eu te pergunto, que motivo teria? É o que o Baza falou no começo. Tem que ter uma motivação. E essa motivação não foi Essa é a mulher dele. Essa é a mulher que ajudou ele a matar. Guilherme de Pádua, jovem, Isso. com sua esposa Paula Tomás. Eu posso falar que rolou aí já antes de... Ele começou a gostar, ficar afim da outra, a mulher dele viu, desconfiou, blá, 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 blá. Deu um fim Começou o nisso. rolo inteiro, ela falou, você não ama ela, então mata ela. Não, mas por que ela estava junto? Eu acho que é porque ela criou um ódio mortal da Não, outra. então vamos lá. Então agora vamos entrar no caso. Esses dois casaram. Sim. Só que, rapidamente, ela estava grávida de 4 meses. Grávida. Tá. Na outra vez que eu vim aqui no Podshape, eu tinha comentado, até uma coisa engraçada, de uma pesquisa que eu fiz numa cadeia feminina, onde a maioria das mulheres assassinas eram de escorpião. Ah, do signo. Do signo. E ela é de escorpião. É, escorpião é da pá virada, viu, O que gente? que nós descobrimos? Ela ciumenta aqui. Sim. Possessividade Muito. aqui. E aí começa a novela. E ela, quando viu a primeira cena romântica, o que nós descobrimos? Surtou. Ela desligava porque ela não conseguia ver. É, então. Eu Ela também não desligava a conseguiria, TV. Você conseguiria ver ou não? Um Conseguiria, beijo, não. beijo técnico? Ela desligava a TV. Bom, esses ciúmes foi aumentando. E sabe o que é pior? Nessa época, era uma época que as pessoas torciam para o casal Dá da certo. novela dar certo. E aí, na vida real, aquilo... Era o casal. eles eram o casal, assim, as pessoas enxergavam como se fosse Sim, na vida sim, real. sim, sim. Imagina o que passava na cabeça Não, dela. ela pirou. Ela pirou. É fogo. Mas o que eu quero adiantar para vocês que na minha pesquisa, a minha equipe levantou, a motivação, Baza, teria sido um pacto macabro. Um pacto satânico? Ritual satânico. Daqui a pouco eu vou mostrar as provas que eu tenho. Agora me interessei. Adoro esses assuntos. Só que tem um detalhe. De filme de terror. A primeira dedução que eu chego para chegar no pacto satânico é que esse casal, ela ciumenta demais e ele fala, pelo amor de Deus, eu sou ator, eu beijo é técnico e não sei o que, não sei o que lá. Vai reclamar com o diretor. E ela fez um primeiro pacto de sangue com ele. Ela e o marido. Ela e ele foram num tatuador e o tatuador tatuou no pênis dele o nome dela. Qual é o nome dela? É Paula. Paula Tomás. Paula. E ela tatuou na virilha o nome dele, Guilherme de Pádua. Então, o tatuador diz que os dois foram como se fosse um consenso entre eles de fazer uma prova de amor eterna. Ok? Caramba. Então, esse é o começo do problema. Tá. Só que uma mulher ciumenta e possessiva, a coisa vai. Só que um ator que era estourado na época, chamado Maurício Matar, Sim. fazia novela. Então tinha contato com o Guilherme de Pádua. Um dia, o Maurício Matar chega, o Guilherme de Pádua chega para o Maurício Matar e fala o seguinte, fala, olha, eu sou de uma religião e o meu santo, chamado Chicão, Ei, é macumbeiro, olha, ele era macumbeiro. Igual eu. Ele falou para mim que você corre risco no seu casamento.
O Maurício Matar falou pra ele? Não, ele falou pro pro Maurício Matar. Matar. Tá. E aí, o que eu descobri? Que esse tal de Chicão, que eu não descobri o que é. É uma entidade. Mas é mesmo? Não. Não, eu não conheço, Não, mas veja pra bem, ele veja devia bem, ser. eu fui conversar, pra mim fazer uma cena do crime, eu procurei um pai de santo que eu conheço. Ele falou que não existe na Umbanda Chicão. Não mesmo. Não existe. Não Ele existe. falou, não é da Umbanda, Lorena. Eu vou te explicar Nem o do motivo. candomblé. E eu vou te explicar. Então, existia uma imagem que era um tal de Chicão. Esse Chicão, ele chegava a levar na Globo, no camarim, e fazia orações. Então, a relação dele com essa religião, que eu não descobri qual é, era uma relação muito forte. Então o Chicão era uma pessoa mesmo. Não, era uma... Ah, era entidade, pô. Era uma, Uma era, entidade. era uma entidade. Será que ele incorporava? Não sei. Mas existia, ele tinha uma estátua, que seria do Chicão, e ele tinha uma relação de devoção com o Chicão. Ele Tá. e a esposa. Os dois adoravam o Mas, Chicão. mas alguém já viu a estátua, essa estátua? Chegaram a ver na Globo, Olha. e ele falou pra ele, olha, se você quiser, você vai comigo no meu apartamento em Copacabana, e nós vamos fazer uma oração com o Chicão pra te E salvar. como é que era não. essa estátua? Hã? Como é que era? Falaram? Não. Não tenho, não consegui a imagem. Mas isso não era da Umbanda nem do Não, candomblé. não é da Umbanda, eu vou te explicar de onde é. É. Bom, tudo bem. Então você tem um casal com uma religião. Ela, ciumenta, possessiva e grávida de 4 meses. E aí, ele foi gravar, no dia 28 de novembro de 1992, um dos últimos capítulos a novela estava terminando. Sim. Ele gravou, acabou a parte dele, ele volta para Copacabana e Daniela Pérez ficou lá gravando, porque o papel dela era maior. Sim. Ele pega a mulher, coloca na parte de trás do carro, cobre ela com um cobertor e ele volta para a Rede Globo. Ah, então ela entrou com ele de carro, a mulher. Ela entrou no banco de trás escondida. E ela ficou lá, quietinha, e ele saiu, porque ele tinha livre acesso, Sim, ele era sim. ator. E ele foi lá para conversar com a Daniela Pérez. Tá? Foi lá para conversar. E eles, saindo dos estúdios, tinha lá alguns fãs. E eles tiraram fotos, e eu tenho essa foto, coloquei na cena do crime, que é a última foto tirada da Daniela Pérez de um lado, ele do outro e o fã no meio. Eu acho que eu vi essa foto. Tá? Acho que eu cheguei a ver. E aí, Juliane Baza, ele se despede, aí tem versão dela, tem versão dele. Eles são tudo enrolados. Sim. Mas ela sai com o carro na frente, com Santana, e ele sai, ela sai com o Escort, e ele sai com o Santana atrás. E rodaram 10 km, Um atrás do outro. um atrás do outro. Então acho que ela era esquema dele, os dois deviam sair. Aí, o que aconteceu? Tipo, amante. Ele teria, uma das versões, dado uma fechada no carro dela, num posto de gasolina, e ela desceu. E aí ele teria dado um soco no rosto dela. Verdade, eu vi isso. Você ouviu? Testemunhas Eu tenho falaram. essa foto. É. Eu tenho essa foto, do roxo. Eu tenho essa foto. Tá aqui? Eu tenho. Cadê a foto? Bota aí, Fê, a foto pra gente. Essa foto ninguém tem, a gente conseguiu. Tá? Foto exclusiva, então. Do olho dela? É a foto dela falecida com o rosto aqui. Ah. Essa é a foto que ela foi encontrada num mato. Sim. Ok? Você veja que ela essa foto foi tirada no dia da No morte. dia, sim. Aham. Foi no próprio dia que ela morreu, foi encontrado o corpo. Sim. Então ela levou um soco. E a polícia acredita, a versão da polícia, que é diferente da deles, que ela estava inconsciente por causa desse soco, e ela foi. E aí ele dirigindo um carro e a mulher dirigindo outro, vão para um lugar de mata. Sim. E esse lugar de mata, ela foi colocada inconsciente nesse chão de mata à noite. Eu tenho essa foto. Tá? Eu tenho essa foto. Você trouxe pra gente? Olha aqui. Olha. Essa é a cena do crime. Dá pra ver que ela foi carregada mesmo, arrastada no caso, né? Tá? Tava Só que desmaiada. tem um detalhe que vocês vão ver. E aí é o fruto da minha pesquisa. Repara que o mato tá mais alto do lado e na área onde ela morre tá mais baixo. do Sabe lado. por quê? Porque tem um círculo. Tem um círculo.
Então imagina que ela teria sido colocada num círculo que fizeram o quê? Antes do já dia. tinham preparado. Cortaram essa mata fazendo um círculo. Gente, então ela fazia aí, parte do Era ritual. uma oferenda. E outra coisa, foi no dia 28 de dezembro de 1992, eu vou te dizer uma coisa, noite de lua cheia. E aí, eu procurei esse pai de santo que eu conheço, que eu queria entender isso. Ele falou, Lordelo, isso não é da Umbanda, não é do Candomblé. Não, tem nada a ver. Aí ele me explicou uma coisa que eu não sabia. Ele falou, Lordelo, as religiões africanas nunca tiveram tradição de sacrifício humano. Não existe. Não tem. Falou, o máximo que você encontra é sacrifício de animal. Sim. Aí ele falou para mim um termo que eu não conheci, fui pesquisar. Falou, Lordelo, na Idade Média, os rituais eram com sacrifício humano. E se tem um nome chamado santerismo. É santeria. Santeria. É a santeria. É a bruxaria satânica, sim. Santeria, que é a bruxaria satânica. E aí, qual que é a ideia? As conclusões, até que eu cheguei com esse pai de santo. A conclusão é o seguinte, falou, Lordelo, isso tinha muito na Idade Média. Isso foi acabando, e hoje, no mundo, você encontra em Cuba, México, sim. encontra Argentina, Eu acho que tem nos Estados Unidos também, não tem? Estados Unidos, e também tem no Brasil pouco, mas tem. Nossa, aqui eu nunca vi lugar nenhum Então, de se você pessoas pega falando. essa imagem de um círculo que eles chamam de círculo de fogo, e você coloca a mulher, a pessoa a ser sacrificada dentro daquele círculo. E aí, vocês vão ver algo que é impressionante. Eu consegui o laudo necroscópico, todo laudo necroscópico aparece o desenho de um ser humano com o local das facadas. Eu queria que vocês mostrassem. Aí que é a chave do negócio. Bota aí, Fê. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Coração, certo? 12 facadas. No mesmo lugar. no coração. Nossa. 12 facadas no coração. Teve uma apunhalada na região da garganta e aqui no ombro umas lesões. Mas isso aqui, em formato de círculo. Então tinha o lugar certo pra E eu furar. conversando com o médico legista, quando ele vê isso, a morte tradicional do ódio é o cara pegar e começar Em vários lugares. Tá, mas não 12 em um lugar só. Mas não, numa posição dessa. E ela foi encontrada no Desse chão. jeito, sim. Ou seja, a motivação seria, com esses indícios, de um satanismo, de um pacto brutal. Porque nem existe a pessoa matar outra dando 12 facadas no coração. Porra, o coração é uma só e tchau. Faz Porque não foi sentido total. porque a pessoa Sim. descontrolada, por exemplo, o maníaco do Parque Trianon, ele começava a esfaquear Corpo inteiro. Qualquer lugar. totalmente fora Aleatoriamente. aleatório. Nesse caso, não. Uma Uma coisa Foi a receita de bolo. E provavelmente ela estava desacordada, né? Desacordada. Porque senão não acertaria no mesmo lugar. Desacordada. E aí, para vocês saberem como que esse crime foi descoberto, enquanto eles estão ali matando, fora da área onde deixaram os carros, um advogado que mora em frente num condomínio passou e viu um carro mal estacionado. Ele falou, esse carro deve ser roubado. Sim, eu vi isso. Aí ele chamou a... Ele anotou a placa do carro, depois ele ligou para a polícia. Até aí, beleza. Aí, o Guilherme de Pádua e a mulher voltam pro carro dela, Da Daniela. só que eles pegam fita isolante e adulteram a placa do carro da Daniela Pérez. Tá. E eles fogem para Copacabana. Bom, o advogado liga, falou, tem um carro ali, eu tô achando que o carro é suspeito. Só que quando ele viu, já estava com Tá. então a placa não deu Já alterou, nada. sim. Mas o policial inteligente, ele identificou e chegou na placa certa. E aí o policial foi lá, uma viatura da Polícia Militar foi lá no local e encontrou, tarde da noite, aquele Santana novo, abandonado. Santana não.
O carro dela era um Escort. Escort, abandonado. Bom, aí a função do policial é ligar para a delegacia, mandar o guincho, recolher o carro. Até aí, não Sim. sabia o que estava acontecendo. Normal. E aí o policial está esperando o guincho. E eu descobri que o policial, andando ali um pouquinho, andar para lá, andar para cá, quando ele escorrega e cai, e quando ele olha, era uma moça morta que era a Daniela Pérez. Imagina pro cara ver, tipo, e atriz famosa pra caramba na época. Não, mas demoraram pra E aí, ver que era ela Ali também, né? foram atrás de quem? Não, mas na hora Atrás deve ter imaginado que ela tinha sumido. Mas ainda não tinham reportado, eu acho, que é o sumiço dela, bebê. Era muito em cima Não, ainda. ele não tinha reporte, ninguém ainda. sabia. Ninguém sabia que Ninguém tava sabia. Ah, então encontraram ela rápido, então. Não, Foi é que rápido. aconteceu. Depois de 2 horas, a mãe dela ligando para Daniela, ninguém atendia. E aí a mãe ligou pro Guilherme de Pádua. Falou, não, eu encontrei com a sua filha lá na Globo ele e fui deu de embora. doido. Uhum. Tanto é que ele foi no velório. Foi. Mas esse moleque também, pelo amor de Deus. Ele né? foi no Ele foi no velório velório, ele chorou, ele abraçou Chorou a do família, lado ele do abraçou o marido. do marido, que era É. o ator famoso da Globo, vivo ainda. Sim. Agora, bom, a polícia racha o crime, tá? Eles criaram uma versão tentando descarregar a culpa nele e tirar a esposa que era grávida. Tá? Só que isso não convenceu a polícia, não convenceu o Ministério Público e eles foram a julgamento. Nesse período, ela pede a separação. Ela presa no presídio feminino e ele preso no presídio masculino. Pede a separação, então eles foram para o tribunal já separados. Tá? Foram os dois condenados. Vocês não vão acreditar na época. Sabe qual foi a pena? Ah. Foi 12 anos. Sabe quanto tempo eles cumpriram? 6 anos estavam na rua, Os dois. os dois. 6 anos de pena 6 só. anos, gente. Olha como a nossa legislação era atrasada. Mas peraí, aí eles saíram, o que deu? Eles saíram. Ela voltou para o apartamento da mãe em Copacabana. Ele é mineiro. Ele volta para Minas. Ele virou pastor, bebê. E aí, em Minas, ele casa. sim. Primeiro ele casa uma vez, ficou uns anos casado, separou. Casa a segunda vez, e aí ele vira pastor. Eu tenho até uma foto dele aí ministrando Sim, ele virou um culto. pastor. Ah. Olha lá. Jovem, porque ele teve Aí pouco... saiu bem, né? Ó, nem tava com cara de acabado nem nada. Sim, ó. porque ele tinha uns 23 Faz anos. quantos anos isso? Essa foto aqui? Essa foto é de 1900 e... ano 2000. Ele já 2000 e morreu pouco. agora. Aí o que aconteceu? Dessa foto, que ele em tese virou pastor, constituiu uma família. Um dia, a mulher dele chega em casa, ele com pouca idade, infartou dentro da casa e morreu. Sim. Chico, Morreu do nada. Morreu do nada. Chicão trouxe a conta. Será que o Chicão foi buscar ele? É. E a Faz esposa sentido. casou com o advogado, tirou o nome dela, que era muito conhecido, tem 2 filhos e toca a vida dela. Que loucura, né? E a Paula? Tá viva? A Paula Tomás, ela casou, Ela tá. ela casou, tem 2 filhos, casou com o advogado, mora no mesmo apartamento. Sério? Na No mesma apartamento- região. Ah, É na ótimo. mesma E região ela, que é. e ela nunca falou nada, doutor? Nunca do quis caso, falar nunca. nada, nunca quis falar nada. Ela jogou pra cima dele. Nunca né? quis falar nada. Tentaram falar com ela mudou cabelo, quer dizer, ela tenta Aparência. passar. Né? Então a gente resolveu ir atrás, por quê? Porque o Baza falou no começo, a minha intenção na cena do crime é ir na motivação. Sim. Tem que ter uma motivação. E essa história não foi divulgada, ninguém sabe Então essa sobre história, essa questão religiosa. E lá no Na Cena do Crime eu mostro mais vídeos e cenas que dá para perceber, na minha concepção, que houve um ritual de morte. Isso não foi falado. Não foi algo simples. Ah, não. Foi matou algo, foi algo pra fechar esse pacto que eles fizeram do amor deles, Sim, enfim. sim, foi alguma coisa assim. E só foi divulgado que era um crime por ciúme dela, enfim. Olha não que foi doideira. falado sobre essa questão aí do Mas foi um pacto. caso chocante, porque Muito. agora a Glória Pérez perdeu uma filha. Quer dizer, até hoje ela, quer dizer, ela muito No auge, né? no auge, uma menina linda. Sim. E para quem tiver curiosidade, coloca lá a Daniela Pérez dançando. A menina era uma graça.
Era uma artista. Ela Na era a época. estrela do Brasil naquela época, né? É isso, então Isso, muito agradecer legal. mais uma vez o doutor, que já é de casa já. Sempre que tiver casos novos aí em alta, Olha, a eu gente tô vai sem trazer. novidade, eu tô privilegiando vocês. Exato, o hein, doutor porque- vai vir, porque eu vai trouxe falar em desses primeira casos. mão. Não, é só casos Todos os bombados. casos novos que tiverem aí, estiverem alto, o doutor vai vir, vamos falar desses casos e soltar Agora, o quanto antes para vocês. E ele tem o canal dele também. Na Isso. próxima vez, eu vou trazer 2 casos que eu já vou pôr no meu canal. É de arrepiar. Já que você falou que gosta de casos de Eu rituais adoro satânicos, essas coisas. talvez você não vai saber, existe o famoso caso dos Esmaculados de Altamira. Altamira é um lugar? Altamira é uma das principais cidades do Pará. Não conheço. Esmaculado é uma prática de sadismo aonde, após matar a vítima, você recorta o pênis do falecido. Gente, isso é muito coisa de filme. E tem um caso que eu pesquisei, é os Esmaculados de Altamira. Era um grupo de pessoas de uma seita religiosa satânica, aonde uma mulher que teria criado essa igreja, 2 médicos, 2 ex-policiais e mais um homem, eles tinham que fazer rituais satânicos, só que com crianças. Meu amigo. Eles chegaram a matar, num período, 7 crianças que apareceram esmaculadas, que é, além da morte, Sim. Sim. é retirar o pênis. Então, esse é um caso que eu vou trazer detalhes e fotos. Traz. E o outro caso que é emblemático, como todos, é o vampiro de Niterói. Esse eu também não conheço. Deixa eu já ouvir falar. O vampiro de Niterói, Bebia sangue? um rapaz de 22 anos que tinha um prazer e um sadismo de matar crianças brancas entre 6 e 8 anos, matava de uma maneira, de uma violência atroz, e por último ele pegava um pedregulho, quebrava a cabeça da criança, Gente. ele levava Uma já. de uma jarrinha e ele escorria esse sangue, e depois de escorrer esse sangue, ele bebia esse sangue, que na loucura dele, dessa tradição aí, desse Manter ele- ritual, ele ficaria Mais jovem jovem. como as crianças. E ele acreditava que matar as crianças era, porque ele tinha ouvido na igreja que ele frequentava, que crianças que morrem vão direto para o céu. Então, na cabeça Tá do libertando as Mantia, Ele não tava crianças. fazendo ele nada estava errado. libertando as crianças e acredite se quiser, o vampiro de Niterói, eu vou trazer aqui da próxima vez foto, ele está vivo num hospital psiquiátrico, Meu. porque ele foi considerado inimputável. E nesse período de cadeia, que já tem mais de 30 anos, ele está vivo. Ele tá há 30 anos já. Ele está. Em 2017, ele fugiu do hospital psiquiátrico. Matou alguém. E eu vou contar quando eu vir Conta. aqui Meu. Sim. o que ele fez. Aí a polícia prendeu ele em 4 dias, que é o vampiro de Niterói. Tá vendo? Ó. Tem gente que não tem que ir nem preso, tem que matar logo, já A nasce já com próxima vez, defeito. então, já. Lordela, você traga só esses casos, Casos de de satanismo, satanismo. Casos de que doido. esses casos de terror são os Tem mais muitos, interessantes. tem muitos.